Esse é o Ancapso e nós vamos falar um pouco sobre 3 das eleições que tiveram hoje, né? Como vocês sabem, hoje cedo eu fiz um vídeo falando sobre as 4 eleições importantes que nós temos hoje, né? A eleição na Romênia, a eleição em Portugal, a eleição na Polônia e também temos uma 4ª eleição importante que é na cidade de Buenos Aires, lá na Argentina. A de Buenos Aires a gente ainda não tem resultados, porque a Argentina, o horário é o mesmo do Brasil, acabaram de fechar as urnas, ainda estão contando os votos, mas as eleições da Europa já temos resultados bastante firmes e temos boas notícias, tá? Na Romênia, o Dan, Niku Zordan, que é o pró-Ucrânia, ganhou uma excelente vitória dele, uma vitória que era esperada, mas não era certa, né? Como eu falei para vocês, as pesquisas de intenção de voto antes da eleição davam os 2 candidatos ali quase empatados, o outro candidato é o pró-Rússia, né? Então o Dan, que é o pró-Ucrânia, ganhou a eleição, excelente notícia isso. Em Portugal, também a direita ganhou em Portugal com a grande vantagem de que o Chega do André Ventura ficou em 2º lugar. Olha que bacana, o Partido Socialista, que é a esquerda lá em Portugal, ficou em 3º lugar nas eleições. É verdade que o número de votos é muito parecido com o Chega, tá? E ainda estão contando lá, está com 98% dos votos contados, mas é praticamente certo já esse resultado. É um resultado importante nesse sentido. E finalmente também, na Polônia, o Tchaikovsky ganhou aqui, ó. Rafał Tchaikovsky, eu acho que é mais ou menos assim que se pronuncia o nome dele, ele ganhou, mas isso aqui é o primeiro turno, tá? Então provavelmente vai haver um 2º turno entre o Tchaikovsky e o Nawrocki, que é esse segundo aqui, que ficou em 2º lugar, né? Os dois são pró-Ucrânia, mas o Nawrocki é um pouco menos, tá? Ele é um pouco mais ligado, ele pede de reparação da Ucrânia, porque tem um negócio de guerras no passado, né? Vocês sabem, né? Aquela região toda ali já foi um monte de invasão de um lado para o outro, de um monte de coisa histórica, né? Então ele pede algumas reparações da Ucrânia, então ele é mais complicado, ou seja, tá ganhando o candidato que é o melhor mesmo para a Ucrânia. Na Polônia também, excelente notícia sobre isso. Mas de novo, na Polônia foi só o primeiro turno, então esses dois aqui ainda vão se enfrentar no 2º turno para ver quem é que ganha a presidência da Polônia. Essas notícias foram sugeridas por Estação Verão, Tira o Bombril da Tela e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, excelente notícia, o moderado, o Niku Zordan, que é pró-Europa, ganhou a disputa presidencial lá na Romênia. Isso é uma ótima notícia, ele é pró-Ucrânia, ele é pró-Europa, ou seja, e principalmente o outro cara era tão ruim, o tal do Simon, que era totalmente pró-Rússia e coisa e tal, que foi realmente um alívio ele ter ganho, né? Já era esperado, ele já estava na frente nas pesquisas de opinião de voto antes da eleição, mas a diferença era pequena, então havia ainda risco nessa história. Então, só lembrando a questão da Romênia. A Romênia teve uma eleição no final do ano passado em que ganhou um candidato pró-Rússia no primeiro turno. E aí iam fazer o 2º turno, mas aí descobriram toda uma rede de financiamento, o cara recebia dinheiro dos russos, tinha um monte de coisa. Não é brincadeirinha, não é suspeita que ele tinha influência russa, não, o cara estava recebendo dinheiro dos russos, o pessoal achou grana na casa dele, achou as ligações todas lá, o cara era um ativo russo, né? Então o tribunal lá da Romênia anulou as eleições ano passado e anulou muito bem anulado, tá? Não tem esse negócio de achar que, não, porque o tribunal anulou a eleição, que é errado isso. Aqui no Brasil também, aqui no Brasil está errado o STF se meter na eleição brasileira, porque, pô, não tem lógica nenhuma esse golpe do Bolsonaro, não teve nada de golpe, não teve nada ali. Mas nesse caso do cara lá da Romênia, tinha problema sim. E eu critiquei muito isso, o pessoal aqui do Brasil que ficava falando que não, que olha só que o cara da Romênia é o Bolsonaro da Romênia. Não é, o cara é um arrussete, o cara é agente russo mesmo. Não saiam comparando o Bolsonaro com esse pessoal todo, que vocês vão botar o Bolsonaro no buraco com isso. Pior que eu acho que o próprio Bolsonaro fez essa comparação, mas enfim. No final das contas, essa eleição foi anulada, o cara está respondendo a processo agora muito justamente, tem mesmo que ser preso, agente russo, tem que acabar todo mundo na cadeia mesmo, e aí fizeram uma nova eleição. Aí o que os russos fizeram? Pegaram outro cara, também russete, o tal do Simon, alguma coisa, e botaram ele para concorrer também. E no primeiro turno,
o cara Rousseff ficou na frente de novo, né? Então deu aquele medo, outra vez vai dar o mesmo problema de novo, caramba, vão eleger um russo, uma Rousseff, coisa e tal. Mas nesse caso, não tinha mais a evidência de dinheiro russo direto, né? Ou seja, no outro caso, conseguiram prender o cara porque ele tinha dinheiro. Esse segundo caso, tinha suspeita. Muito provável que o cara seja também um agente russo e coisa e tal. Eu tenho certeza que eles vão investigar, vão acabar chegando nisso daí. Mas como não tinha evidência de que o cara era um agente russo, então o cara concorreu, teve eleição e coisa e tal, ele estava na frente. No primeiro turno ele ganhou com 40% contra os outros. Mas é preciso dizer que os outros todos eram pró-Europa, ou seja, é aquele negócio, quando foi o segundo turno, juntou todo mundo contra esse cara que era pró-Rússia, né? Então, uma boa notícia, os romenos conseguiram uma boa eleição, o Nicu Sordan acabou ganhando com uma boa margem, quase 10% de diferença, ou seja, acabou ganhando com folga no final das contas, tá? E a propaganda russa teve muito, é lógico, os russos fazem muita propaganda, mas é o que eu falo para vocês, essa lenda de que os russos têm muita força na propaganda e coisa e tal, isso é uma lenda, não tem tanta força assim não. O que eles têm é corrupção mesmo, né? No caso da eleição anterior, eles estavam pagando para mesários, pagando para o pessoal que cuida de eleições, ali, que faz as eleições, para deturpar a coisa, né? Da mesma forma que fizeram lá na Geórgia. Na Geórgia, infelizmente, a eleição acabou sendo vencida pelo candidato pró-Rússia, mas tinha sessão que tinha mais de 100% dos votos. Ou seja, claramente teve fraude na Geórgia, né? Se você vê o mapa da Europa aqui, a Romênia ela tem fronteira com a Eslováquia e com a Hungria, que já são dois países que são governados por amigos do Putin, né? O Orbán e o Fico. E embora seja diferente, tá? O Fico não se opõe, a Ucrânia continua recebendo armas através da Eslováquia, embora ele seja o primeiro-ministro da Eslováquia, ele não se opõe, e seja Rousseff, ele não se opõe a envio de armas para a Ucrânia, mas o Orbán, sim, o Orbán está desesperado, inclusive o Orbán, porque ele apostou tudo que o Simon ia ganhar na Romênia e acabou levando a derrota, comprando a derrota para ele. E tem eleição esse ano na Romênia, desculpa, na Hungria, tá? É capaz do Orbán ser chutado da Hungria, tomara que sim. Então, qual que é o problema que a Ucrânia teria nesse caso? Hoje ela recebe muitas armas pela Polônia e pela Romênia. São os dois principais pontos para receber armas ocidentais aqui, é a Polônia e a Romênia. Se a Romênia tem um presidente pró-Rússia, né, poderia se criar problema mais adiante. O mais provável é que não, tá? Porque mesmo a Romênia tendo um presidente pró-Rússia, o parlamento ainda seria pró-Europa e coisa e tal, continuaria provavelmente recebendo armas também por aqui. Mas é mais um risco, né? Então, no final das contas, a gente teve essa boa notícia aqui na Romênia, né? E também lá na Polônia, tá? Na Polônia também tivemos boa notícia. O Rafał Trzaskowski, ele ficou com 30,8% dos votos. O Karol Nawrocki ficou em segundo lugar com 29%. Estão muito próximos os dois e vai ter segundo turno aqui, tá? O segundo turno deve acontecer no dia 1º de junho. Então, ainda tem risco aqui, mas os dois aqui são pró-Ucrânia. É que esse daqui realmente é mais pró-Ucrânia que o outro, não é a mesma coisa não, tá? O Nawrocki, ele tem uma postura de reparação histórica e não sei o que lá, porque vocês sabem que aqui nessa região aqui da Ucrânia, no oeste da Ucrânia, teve coisas aqui que já foram da Polônia, teve coisas aqui que já foram... Lviv já fez parte da Áustria, já fez parte da Hungria, já fez parte da Polônia, já fez parte de um monte de coisa, né? Enfim, hoje é da Ucrânia, né? Enfim, tem toda uma conversa mais estranha nisso daqui, mas aparentemente também na Polônia tivemos bons resultados. O Tchaikovsky aqui está com... Eu não sei se estou pronunciando o nome dele correto, tá? Eu acho que é isso mesmo, mas enfim, esses nomes poloneses é complicado de falar. De qualquer forma, vamos ver, 1º de junho é a final aqui na Polônia, mas a coisa está bem encaminhada por lá, tá? E bom, por final, vamos falar da eleição em Portugal. Em Portugal, com 98% das urnas apuradas, de novo, o Luís Montenegro, que já é o atual primeiro-ministro de Portugal, vai ganhar outra vez, né, da Aliança Democrática, o AD. Aqui, o Luís Montenegro deve ganhar, ficou com 32% dos votos. Em segundo lugar, ficou o Partido Socialista e o Chega com 20% cada. Mas isso daqui é o que está falando a CNN Brasil, que é socialista pra caramba, né? Um jornal sócia pra cacete aqui no Brasil. Porque não quer dar o braço a torcer, que na verdade o Chega ficou na frente do PS. Ou seja, o pessoal está chamando isso de uma mudança histórica, tá? Foi pouca diferença, tá? Tá aqui, ó. O AD ficou com... Esse aqui é a boca de urna.
o AD ficou com 33,9% dos votos, o Chega com 23,6% dos votos e o PS com 22,4% dos votos. Nesse momento, aqui, ó, o Chega com 23, 24% derrubando o PS, que tem o pior resultado da história. Ou seja, o Chega passou na frente do Partido Socialista. Nós temos dois partidos de direita na frente lá em Portugal, o que é uma excelente notícia, né? Aqui, ó. Tá aqui, tá bem perto, é verdade. Tá aqui o Luiz Montenegro com 35% dos votos, o Chega com 25,5% e o Pedro Santos, que é o do PS, né, dos socialistas, com 25,4%. Tá bem pertinho, é verdade. Mas isso daqui já está bem apurado aqui a eleição, e ou seja, definitivamente o Chega agora é a segunda força em Portugal. Olha a mudança da janela de Overton aqui, né? A esquerda saindo de cena e entrando a direita moderada, que seria o AD, né, centro-direita, e a direita mais firme, que é o Chega. Eu não creio que o Chega seja extrema-direita. É lógico, o pessoal socialista, todo mundo chama de extrema-direita, mas é lógico, porque visto do ponto de vista deles, tudo é extremo para eles, né? Se não for socialista, trotskista, marxista, já é extrema-direita para eles. Enfim, é uma boa notícia. Agora, tem que lembrar o seguinte, né? Já teve eleição recente em que o AD ganhou e o Chega foi muito bem também, não tinha ficado em segundo, mas foi muito bem também. E no final das contas eles não conseguiram montar uma aliança para governar Portugal. Resta saber se vai ter como fazer aliança aqui. Eu acho que a melhor maneira seria uma aliança entre o AD e o Chega. Seria uma boa perspectiva para o governo de Portugal. Mas temos que ver se vai ter essa eleição, se vai ter essa mudança, né? O fato é que é inegável, é aquele movimento que eu estou falando para vocês, no mundo inteiro a população está se movendo mais para a direita. Por quê? Porque estão fazendo fake news nas redes sociais. Então não, porque as pessoas estão conversando nas redes sociais. E a população, ela aqui no Brasil principalmente, mas lá em Portugal também, no mundo inteiro, a população é extremamente de direita e conservadora no final das contas. E isso está tendendo a chegar para esse ponto razoável, né, tendendo para a direita o movimento em todos os países, né? Então, excelente notícia para Portugal. E amanhã a gente vai falar sobre as eleições na cidade de Buenos Aires. Foi muito bem, La Liberdade Avança deve ganhar, tá? Pela boca de urna, deve ir muito bem, mas ainda tem a apuração, ainda está seguindo, ainda não temos ainda os resultados, a gente fala sobre isso amanhã.